Nós seguimos com liberdade de opinião, saímos do Rio e vamos até Brasília agora para falar com o jornalista Alexandre Garcia. Bom dia, Alexandre. Bom dia, vamos então às conversas de hoje. Vamos lá, Eduardo Pazuello vai depor na CPI da pandemia na próxima quarta-feira, dia 19, semana que vem. Mas, conforme adiantou o nosso analista de política da CNN, Caio Junqueira, ainda no início da semana, a Advocacia Geral da União entrou no Supremo Tribunal Federal com um pedido de habeas corpus para que o ex-ministro da Saúde possa ficar em silêncio quando achar conveniente ao ser questionado. O argumento da AGU é de que deve ser garantido a Pazuello o direito de não produzir provas contra si mesmo. O habeas corpus deve ser distribuído ao ministro do Supremo, Ricardo Lewandowski, que, aliás, é o responsável por assuntos da CPI da pandemia na Suprema Corte. O pedido tem de ser analisado até o dia 19, claro, porque a partir das 9 horas da manhã começará o depoimento de Eduardo Pazuello aos senadores. E aí já teremos uma resposta sobre o pedido de habeas corpus apresentado pela AGU. Como é que você avalia esse pedido feito pela Advocacia Geral da União, Alexandre? Bom, em primeiro lugar, Colombo, eu quero elogiar o trabalho do Caio Junqueira, porque a fonte dele é bem mais resolvida, mais decidida que a minha fonte. Eu estava conferindo aqui, às 8h30 de anteontem, a informação era que não tinha nada definido sobre esse assunto, né? E agora tem definido. E se sabe por quê? Porque naquele mesmo dia, anteontem, avaliaram o rumo do interrogatório sofrido pelo Fábio Weingarten, né? Foi algo assim muito parecido, né, com uma inquisição lá da Península Ibérica, Igreja Católica contra judeus e outros infiéis, né, com ameaças de fogueira. Se você não disser o que eu estou querendo ouvir, você é um mentiroso, você está ameaçado pela fogueira ou pela cadeia. Então, depois disso, depois desse depoimento, em que teve coisas que a gente nem viu, né? Por exemplo, no intervalo para o lanche, no depoimento de Weingarten, ele recebeu ordens, mas ordens assim, praticamente gritadas. Você fica aí. Ele ficou num cubículo, esperando que fossem fazer o lanche, como se fosse um prisioneiro. Ele foi tratado como um meliante, um prisioneiro e não como testemunha. Então, diante disso, né, a Advocacia Geral da União tomou a decisão de entrar no Supremo pedindo garantias para o ex-ministro, né? Entre as quais a de ficar calado, que está lá no inciso 63 do artigo 5º dos direitos e garantias individuais, que são direitos fundamentais, cláusula pétrea, né? Então essa é a questão. A outra questão é o seguinte, que se alguém já vai para um interrogatório com habeas corpus, é um sinal de fraqueza, né? Como negar o bafômetro ou negar um polígrafo, né? É um sinal de fraqueza também. Isso já enfraquece a posição do general Pazuello ao entrar no dia 19 lá na CPI, né? Que ele não precise responder aquilo que irá incriminá-lo, por quê? Né? Que pode incriminá-lo, por quê? Porque ele já está sendo investigado no caso do oxigênio lá em Manaus. Então essa é a condição jurídica. Ele já está respondendo a um caso, vai lá para uma CPI e pode atrapalhar a investigação do caso em detrimento da defesa dele, né? Essa é a questão. Bom, agora vai depender de o Supremo se manifestar. Seguimos aguardando. Pode ser que aconteça hoje. Seguimos de plantão lá no Supremo Tribunal Federal também. Qualquer novidade traremos aqui na nossa programação. Mas, Alexandre, ontem foi um dia importante também para a CPI. Houve depoimento de Carlos Murilo, que é o presidente da Pfizer para a América Latina. Ele era presidente da Pfizer para o Brasil, foi promovido agora no começo do ano. Prestou depoimento aos senadores na CPI da pandemia e disse que o governo brasileiro ignorou 3 ofertas de vacinas da farmacêutica em agosto do ano passado. As propostas ofereciam até 70 milhões de doses da vacina da Pfizer, com entregas previstas
para serem feitas a partir de dezembro de 2020. O contrato do governo brasileiro com a farmacêutica foi fechado agora no mês de março, há 2 meses, portanto, e prevê até junho a entrega de 14 milhões de doses, 4,5 milhões a menos do que a primeira proposta. O governo federal diz que as negociações com a Pfizer demoraram e não foram fechadas lá atrás, mas agora em março, por 2 motivos. O primeiro deles, lá em agosto, a vacina ainda não tinha autorização da Anvisa. O segundo é que as cláusulas do contrato eram abusivas e o governo precisava de uma autorização legislativa para assinar o contrato. Nós separamos um trecho do depoimento de Carlos Murilo. O governo do Brasil não rejeitou, mas tampouco aceitou a oferta. Não teve resposta, não é isso? Não tivemos resposta positiva nem negativa sobre essa oferta. Não teve resposta. Muito obrigado. Essas foram as condições negociadas e aceitadas por os 110 países com que hoje a Pfizer tem assinado o contrato. A Anvisa emitiu o registro permanente da vacina da Pfizer o 22 de fevereiro de 2021. Foi um dos primeiros países do mundo a ter o registro permanente. Não tivemos dificuldades no processo com a Anvisa. Alexandre, é correto dizer que o governo brasileiro demorou demais para assinar esse contrato com a Pfizer? Os motivos alegados pelo governo brasileiro para não ter assinado lá em agosto, mas em março, são coerentes? Bom, em primeiro lugar, Colombo, eu queria ressaltar algo que chamou a atenção do Sidney também, né? O homem está falando, o depoente está falando, e Renan já interrompe, obrigado, tá, é isso que eu queria ouvir, né? É um negócio assim meio, muito estranho, é Inquisição, né? Não é assim que se ouve um depoente com respeito, republicano, né? Opa, você já disse isso, pode parar, você já, quer dizer, o sujeito não consegue desenvolver a ideia, né? Bom, então, você perguntou se é correto, se demorou. Eu diria que o governo brasileiro teve cautela. E coincidência, né? Excelente coincidência. O dia do depoimento, ontem, também foi o dia em que o Brasil passou de 50 milhões de doses de vacinas aplicadas, né? Bom, então a gente diz assim que o tempo é o senhor da razão, que a cronologia é indiscutível. Então, vamos ver em primeiro lugar a linha do tempo, né? Imagina que estavam lá discutindo uma vacina, né, digamos em agosto, setembro, outubro, né? A FDA nos Estados Unidos só considera o produto da Pfizer uma vacina aplicável no dia 11 de dezembro. A Anvisa só considera a vacina segura para aplicação no dia 22 de fevereiro. E já no dia 19 de março é fechado o contrato com a Pfizer pelo governo brasileiro. E não foi um contrato pequeno, né? Foi um contrato de 100 milhões de doses a $10 cada dose. 100 milhões de doses a cada $10 a dose, isso dá $1 bilhão. 5 bilhões e tanto de reais, 5 bilhões e 300 milhões de reais. Né? Não é brincadeira. Se fosse 70 milhões, como se falou lá no início, porque houve cartas também, ele explicou cartas de oferta, né? Uma espécie assim de oferecendo, olha, nós vamos ter vacina e tal, né? Falavam em 70 milhões de dólares, já dá 700 milhões. Agora imagina o governo brasileiro, né, com a oposição de olho, vai praticar uma gestão temerária, comprando, né, 70 milhões de doses de vacinas que sequer haviam sido autorizadas no país de origem, né, naquela época, e mais, com cláusulas que obrigavam o governo brasileiro a assumir todos os riscos dessa vacina. Ou seja, isso é crime de responsabilidade. O governo brasileiro não entrou nessa, mas entrou imediatamente depois que teve as condições legais para isso. A lei, saída do Congresso Nacional, autorizando o Estado brasileiro a assumir esses riscos, essas cláusulas, né? E
as autorizações da Anvisa e anterior da FDA americana. Então, foi isso que aconteceu. Eu vejo cautela, né, sem gestão temerária, né, e sem crime de responsabilidade no negócio com as vacinas da Pfizer. Hoje já são 200 milhões de doses comprados, o que dá bem mais dá quase 12 bilhões de reais. É muito dinheiro. Bom, durante esse mesmo depoimento, Carlos Murilo confirmou que o vereador pelo Rio de Janeiro, Carlos Bolsonaro, que é um dos filhos do presidente, e o assessor especial para assuntos internacionais da presidência, Felipe Martins, participaram de negociações de reuniões feitas entre a Pfizer e o governo federal para discussão sobre a compra ou não das vacinas da Pfizer contra a Covid. Nós também separamos esse trecho. Após aproximadamente 1 hora de reunião, Fábio recebe uma ligação, sai da sala e retorna para a reunião. Minutos depois, entra na sala de reunião. Felipe Garcia Martins, assessoria internacional da presidência da República, Carlos Bolsonaro. Muito obrigado. Fábio explicou a Felipe Garcia Martins e a Carlos Bolsonaro os esclarecimentos prestados pela Pfizer até então na reunião. Carlos ficou brevemente na reunião e saiu da sala. Felipe Garcia Martins ainda permaneceu na reunião. Sem citar a CPI da pandemia, Carlos Bolsonaro, vereador, escreveu no Twitter o seguinte, abre aspas, a todo custo tentam impedir um filho de ficar próximo do pai. Jamais me impedirão de ficar ao lado do meu velho. Fecha aspas. Alexandre, queria que você falasse um pouquinho sobre a participação de Carlos Bolsonaro e Felipe Martins nessa reunião com a Pfizer a que se referiu o executivo da farmacêutica. Colombo, antes disso, eu queria voltar um pouquinho à última resposta para acrescentar mais o seguinte. Vejam só, o que deve ter passado na cabeça do presidente que no fim de janeiro de 2020, né, ele recebeu de um amigo dele, integrante da equipe de governo, um pote de um energético Moringa e botou em cima da mesa. E quando entraram fotógrafos para fotografar, alguém fotografou o pote da Moringa. E a Moringa fazia 6 meses, em junho de 19, que a Anvisa havia proibido por não ter prova de segurança do medicamento. Moringa vem de uma árvore, eu tenho meia dúzia de árvores dessas aqui em casa, né? E não estava autorizado. Meu Deus, no dia seguinte foi uma denúncia. Presidente com remédio não autorizado pela Anvisa. Então eu tenho a impressão que isso também ficou marcado, né? Imagina se eu vou entrar numa vacina que não está autorizada pela Anvisa. Bom, voltemos agora ao Carlos. Eu gostei da lembrança do Sidney sobre o irmão, né? Porque minha filha, que é jornalista, é uma ajuda fundamental para mim, né? Porque é outra geração, inclusive, né? Eu estou aqui do alto dos meus 80 e ela lá dos seus 30 e poucos, né? Dando outra visão, uma visão do mundo que eu não consegui viver, ela viveu aquilo, então me ajuda muito, né? Então é alguma coisa que conta, né, no coração de um pai e provavelmente no coração de um filho ou de uma filha. Agora vamos aos fatos, né? O depoimento do senhor Murillo diz que após aproximadamente 1 hora de reunião, aproximadamente 1 hora, 55 minutos, 1 hora e 5, o quê? Aí ele disse, Carlos ficou brevemente, Carlos entrou lá depois de 1 hora, entrou e ficou brevemente na reunião e depois saiu. O que é brevemente? Para 1 hora, para 55 minutos, para 65 minutos. Brevemente pode ser 2 minutos, 5 minutos, acho que no máximo 5 minutos. Então ele passou lá com o Felipe, assessor internacional. A Pfizer é uma empresa dos Estados Unidos, uma empresa multinacional, né? Ficou, deu uma olhada, esse assunto não é comigo, e saiu, né?
Então, claro que Renan agradece, interrompendo, como o Sidney observou, né? Ficou todo feliz. Opa, temos estranhos aí participando dessa reunião, etc. e tal. Então, é isso, né? É tentar uma tempestade em copo d'água. Ontem o presidente Jair Bolsonaro esteve em Alagoas, na terra do relator da CPI, o senador Renan Calheiros, senador por Alagoas. Alagoas que é governada pelo filho de Renan Calheiros, Renan Filho. Ele fez críticas duras, sem citá-lo nominalmente, mas fez críticas duras ao senador Renan Calheiros. Renan respondeu em entrevista exclusiva à CNN, disse que o governo de Jair Bolsonaro se defende atacando e sem argumentos. Nós separamos um trecho da fala de cada um deles. É um crime o que vem acontecendo com essa CPI. O recado que eu tenho para esse indivíduo, se quer fazer um show tentando me derrubar, não fará. Somente Deus me tira daquela cadeira. Temos um compromisso com vocês e devemos lealdade a vocês. Queremos trabalhar. O povo quer liberdade. O povo quer ser feliz. E no que depender desse governo, assim o será. Esse governo não tem sequer uma linha de defesa. Não tem sequer um argumento. Ele se defende com o ataque, com a chincalhe, com a ameaça. Faz o que fez ontem, faz o que fez hoje em Alagoas, numa agressão ao Estado, ao povo alagoano e ao federalismo. É a primeira vez que um presidente da República vai ostensivamente a um Estado agredir a população. Alexandre, queria que você falasse um pouquinho sobre as declarações do presidente Bolsonaro ontem em Alagoas e a resposta do senador Calheiros. Pois é, eu ouço o senador Calheiros falando em ameaça, né? Todo mundo que ouviu a que foi submetido o Fábio Weingarten lá na CPI sabe o que é ameaça, né? Agora, agredir o povo alagoano, eu não vi isso. Eu vi todas as imagens lá, inclusive o presidente caminhando com as crianças em Alecrim, que é um pequeno povoado, né? Foi lá para inaugurar a quarta etapa do Sertão Alagoano, que é a água indo para lá, do São Francisco, 2 conjuntos habitacionais, né? E acompanhado, olha, importante, acompanhado do presidente da Câmara, o alagoano, né? Arthur Lira, que ele encheu Arthur Lira de elogios e o que sobrou de Arthur Lira foi para o pai do Arthur Lira que estava ali. Chegou a dizer que nasceram um para o outro o poder legislativo e o poder executivo. Estava ao lado dele também outro alagoano ilustre, um ex-presidente da República, o senador Fernando Collor, né? E mais os ministros nordestinos que ele levou. Então, foi um acontecimento lá em Alagoas e a gente viu a reação do público, que foi apoteótica, né? Então, aí no discurso, ele não citou o nome de Renan Calheiros, né? Mas aproveitou uma frase do senador Flávio Bolsonaro lá na CPI, frase essa que virou bordão no Trending Topics, né? Temos um vagabundo inquirindo pessoas de bem, né? E aí o povo que estava lá, a multidão que estava lá, começou a gritar aquele bordão, né? Então, agora é o seguinte, a relação entre os dois, né? Se Renan Calheiros quis tanto ser relator da CPI para pôr o presidente contra a parede, intimidar o presidente, né, e poderem conversar, isso acabou agora. O presidente mostrou que não tem conversa, que partiu, como ele disse, partiu para o ataque, né? Foi a Alagoas fazer essas inaugurações e incluiu a citação não expressa de Renan lá naquele momento. Então, tem a política interna de Alagoas também que está sendo jogada aí nesse evento, no evento de ontem, né? E CPI versus manifestação pública do presidente no estado natal do relator da Constituinte, do relator da CPI. Então, é uma briga política, né? E é também uma questão de saber quem tem mais força. Colombo? Alexandre, bom final de semana. Até segunda-feira aqui no Liberdade de Opinião.
Obrigado, Colombo. Aproveitem o fim de semana. As opiniões emitidas pelos comentaristas do quadro não refletem necessariamente a posição da CNN.